A exploração dos oceanos e de novos mundos frequentemente terminava em desaparecimentos, viagens sem retorno. Alguns, no entanto, conseguiam ir até o fim. Sobreviventes de um inferno cheio de provações, pois naquela época era certo que se ia sofrer com o frio, a fome, as doenças, rebeliões e castigos. E esta é a fúria que espera por Magalhães e seus homens em sua circunnavegação. A primeira na história da humanidade. As viagens de Marco Polo pelos limites da Eurásia revelaram grandes riquezas para a Europa. Desde então, Portugal apostou tudo em contornar a África. Finalmente, em 1492, Colombo descobriu as Índias Ocidentais e 8 anos depois, Vespúcio descobriu um mundo novo, o todo formando um só, a América. Há uma cobiça por imensas riquezas e o Papa decreta que o mundo deve ser dividido em dois. À direita desta linha, as novas terras pertencerão a Portugal. À esquerda, pertencerão à Espanha. Mas o verdadeiro interesse está no outro lado da Terra, pois em algum lugar ao longo da extensão deste meridiano estão as célebres Ilhas das Especiarias, as Ilhas Molucas. A questão que está atormentando o Ocidente é esta: de que lado elas se encontram? Pertencem à Espanha ou a Portugal? Magalhães dedicou os últimos 10 anos de sua vida se aprofundando nesse mistério. Fernão de Magalhães, também conhecido por Magalhães, é português e já lutou nas Índias para garantir o controle de seu país sobre a Rota das Especiarias, uma ao Oriente que contorna a África. Com seu amigo faleiro, ele dedica seu tempo calculando a exata circunferência da Terra e a verdadeira posição das Ilhas Molucas. Debruçando-se sobre o mapa mundi e com todos os últimos relatos de exploradores, ele descobre uma informação crucial. Parece que é uma passagem ao sul do continente americano a 42 graus. A esta latitude, dizem que um novo oceano se abre. Magalhães mantém essa posição em segredo, especialmente por estar a caminho de apresentar seu projeto ao rei da Espanha, depois de haver sofrido uma fria rejeição de seu próprio rei. Esta promete ser uma decisão difícil, mas Magalhães possui um argumento de peso. Seus cálculos colocam as Ilhas Molucas no lado espanhol. Sim, Francis, tudo bem. Então esse é o plano para os próximos dias. E depois fica mais complicado. Você terá que ir um pouco ao norte para entrar no fluxo de sudoeste. Jean-Yves Bernot é o planejador da rota para Francis Joaillon, o iatista solo mais veloz ao dar a volta ao mundo. Ele é especialista em clima e seus principais mecanismos. Ele estuda as telas, prevendo os fenômenos climáticos e envia as opções de rota ao navegador. Fascinado por Fernão de Magalhães, ele explica quais os conhecimentos sobre correntes atmosféricas e oceânicas ele deve ter levado consigo quando navegou em 1519. Então esse é o estado da atmosfera como a conhecemos hoje. Magalhães não a entendia muito bem, mas ele tinha muitas ideias mesmo assim. Então os navegadores em navios de desempenho desastroso tentaram passar por zonas com ventos favoráveis, evitando zonas de calmaria. Então, no geral, mesmo a caminho das Índias, navegavam ao sul pela costa, pegavam os ventos alísios, se mantinham longe das zonas sem ventos aqui. Cruzavam um sistema de ventos alísios com o vento ao seu favor, assim iam bem depressa, sofriam um pouco no convés aqui e então pegavam a corrente ocidental para chegarem às Índias, que eles conheciam. E foi assim, fazendo esse desvio aqui, que os portugueses chamavam de círculo, que eles descobriram o Brasil. Um dia, quando o vento estava forte demais, eles foram obrigados a se encontrar perto do que hoje é chamado de Point Saroc, com muitos recifes. Então essa rota era conhecida principalmente para Magalhães, que era um navegador experiente. Ao navegar saindo da Espanha, a rota para contornar a África ou a América é a mesma. Então, você tem que seguir para o Brasil. O verdadeiro problema de Magalhães é ser um almirante português de uma frota comandada por espanhóis. Logo ao cruzar o Atlântico, as tensões aumentam.
E quanto mais a exploração avança ao longo da costa do novo continente, mais dúvidas assombram os espanhóis. A famosa passagem por volta de 42 graus ao sul, anunciada por Magalhães, era, na verdade, a grande boca do Rio da Prata, um rio que desaparece no interior. Tudo o que ele acreditava saber foi por água abaixo. Então eles prosseguiram descendo a costa. E não é só Magalhães que está ciente disso. Alguns de seus capitães, que eram tão experientes quanto ele, começaram a se perguntar: mas aonde estamos indo? 40 graus ao sul? Nós vimos onde era. Por que não 42 ou pior, 44 graus? E lá nenhum dos marinheiros, e isso inclui os capitães, estava esperando fazer aquele tipo de viagem. Magalhães não é do tipo que permite ser intimidado. E no momento em que o espírito da revolta toma os outros navios, ele reúne os capitães espanhóis em seu navio. Confiante em sua autoridade, ele não hesita em ameaçar os nobres, que foram indicados pessoalmente nada menos pelo rei da Espanha. Juan de Cartagena, que tinha o posto mais alto entre eles e era capitão do navio mais bem armado, é um alvo em potencial de Magalhães. Mas essa atitude radical e controladora de Magalhães só serviu para intensificar o sentimento de rebeldia contra ele. Os capitães espanhóis acusam Magalhães de não incluí-los nas decisões tomadas ou ao menos informá-los sobre seus planos. E chega o inverno, chega o tempo ruim. Os suprimentos começam a escassear, então decidem ancorar perto de São Julián, passar o inverno lá para dar um descanso aos homens, reparar os cordames dos navios e tentar restabelecer os estoques em terra. A ideia de passar o inverno aqui finalmente incita os espanhóis. Eles assassinam um capitão português para obter vantagem sobre Magalhães. Agora eles são mestres de 3 entre 5 navios e querem forçar o almirante a escutá-los. Magalhães confia sua resposta aos seus companheiros mais fiéis para ser entregue nas mãos de um dos capitães rebeldes. No entanto, a carta não passa de um pretexto para assassinar o capitão espanhol. A prova de força de Magalhães é ousada, mas bem sucedida. E o navio, agora retomado por seus homens, se junta ao de seu líder para fechar a baía. Os 2 navios, nas mãos dos espanhóis, são apanhados na armadilha. Eles finalmente se rendem sem resistência e o julgamento é organizado. A sentença é dada implacavelmente, proferida pelo próprio Magalhães. Um dos capitães espanhóis é condenado à decapitação. Outro será afogado e esquartejado. Quanto a Juan de Cartagena, seu destino é deixado nas mãos de Deus. Ele é abandonado em uma ilha na Baía de San Julián. Então, é como mestre absoluto que Magalhães continua sua viagem para o sul. Depois desse episódio, a expedição descobre um povo de pessoas enormes, com pés impressionantes. Por causa disso, Pigafetta, o naturalista da expedição, os chama de Patagões. E, por consequência, a costa habitada por esses pés grandes foi chamada de Patagônia. Mas Magalhães não vai se desviar de sua missão. Determinado, ele procura por sua passagem. Eles continuam ao longo da costa, de baía a baía, e lá os navios entram nessa enorme baía. Eles param lá, ancoram e discutem. Vale a pena entrar em outra baía, sabendo que têm feito isso nos últimos 20 dias? E Magalhães disse: nós vamos ficar aqui e enviaremos um navio para explorar. Um navio pequeno.
A água ainda é salgada. A profundidade não altera. Então parece que estamos numa passagem que conecta dois mares e não na entrada de um rio. Então Magalhães decide zarpar novamente. E essa é uma missão impossível. Ou seja, as chances de passar com uma frota por essa situação tão estreita, nada saudável, com tantos ventos congelantes, com correntes fortes e ventos instáveis, eram muito pequenas. Ao longo desse corredor lúgubre, a costa é chamada de Terra do Fogo, evocando os incêndios vistos dos navios e as pequenas fontes de calor neste mundo hostil. Adicione a isso tripulações exaustas e, acima de tudo, talvez não para Magalhães e alguns de seus pilotos mais experientes, medo. Os homens estavam no limite do que era conhecido, no fim do mundo. Eles não sabiam para onde estavam indo. Certamente o inferno não deveria estar muito longe, e lá não havia apenas más intenções, mas estava cheio de monstros. Então era preciso pulso firme de Magalhães para manter a sua tripulação em atividade, enquanto evitava que ficassem completamente loucos. Mas mesmo o pulso firme de Magalhães não era suficiente para prevenir que o maior navio de sua frota desertasse. O San Antônio deu a volta e navegou em direção à Espanha. Com o naufrágio do Santiago, sobraram apenas 3 dos 5 navios que começaram a navegar rumo ao novo oceano. Magalhães olha atentamente para o que ele tanto desejou e, pela primeira vez, dá lugar à emoção. Ele o chama de Pacífico, pois parece tão calmo. Calmo demais, sem ventos, gigante e, no fim, mortal. Aqui está uma imagem do Pacífico como Magalhães realmente teria gostado de ver. Uma imagem de satélite na qual podemos ver algumas coisas impressionantes e características. Aqui nós temos a Terra do Fogo, no outro lado bem aqui as Ilhas Molucas. Podemos ver claramente que as depressões ciclônicas são simétricas entre o hemisfério norte, onde são em sentido anti-horário, e o hemisfério sul, onde são em sentido horário. Estas zonas aqui, essas zonas finas e azuis, são os centros dos anticiclônicos. E aqui os ventos alísios do hemisfério sul e então os do hemisfério norte. E onde os ventos alísios se encontram é a calmaria, esta zona nebulosa aqui que se estende ao redor da Terra. O que Magalhães fez foi navegar acompanhando o anticiclone, enquanto ele poderia ter feito isso e ganhou muito mais tempo, mas é claro, ele não sabia disso. O escorbuto assola a tripulação e eles estão exaustos quando a frota alcança as Filipinas. Magalhães mantém boas relações com os reis locais, exceto por um. E ele tenta se impor à força. A morte trágica e estúpida de Magalhães parece ser mau agouro para o resto da expedição. Apesar de tudo isso, eles chegam às Ilhas Molucas e os navios são carregados com especiarias. Mas apenas um retorna à Espanha, com somente 18 dos 256 homens que partiram. Eles completaram a primeira circunnavegação do mundo na história da humanidade. De acordo com a linha divisória definida pelo Papa entre Espanha e Portugal, no outro lado da Terra, e graças a esta viagem, a posição se torna clara. O antimeridiano está claramente marcado nos mapas, ao mesmo tempo em que as Ilhas Molucas. Foi declarado que elas se encontram no lado português, ao contrário do que Magalhães afirmou, mas ele errou apenas por algumas milhas. A rota de Magalhães foi abandonada e ninguém se arriscou a tomá-la antes do corsário inglês Francis Drake, 56 anos depois. E a França terá que esperar até que Bougainville faça sua primeira viagem ao redor do mundo, 250 anos depois de Magalhães.